Meu nome é Maurício Messena. Eu voltei para a igreja graças a meus pais, que sempre rezaram por mim, ao Padre Léo, fantástico Padre Léo, porque meu pai, quando ele descobriu a Canção Nova, ele assistia muito às palestras e às pregações de Padre Léo. E foi através de Padre Léo que eu retornei. Quando eu via o Padre Léo falando que a nossa geração era uma geração fraca. Há uma coisa que o mundo moderno está tentando fazer conosco: transformar-nos em pessoas fracas. Está se criando uma raça de gente fraca, uma juventude fraca, uns casais fracos, uns religiosos fracos, tão fraco que cai diante de qualquer coisinha. E a gente precisava de pessoas fortes, de homens fortes, para um mundo novo. Porque o encardido vai nos amarrando, e é claro que amarrado a gente é fraco. A gente vai acreditando nele, ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando, e depois ele só dá uma dedadinha assim, toim. E isso ficava no meu coração. E em 2008, eu já estava num processo de voltar para a igreja. E em 2008 eu fui para a Itália e fiquei, 2008, 2009. Em 2010 para 2011, eu conheci o professor Olavo. E quando eu conheci o professor Olavo, eu fiquei muito impactado com tudo que ele falava. E esse processo de Canção Nova, de meus pais, e depois que eu conheci o professor Olavo, foi aí que realmente eu percebi que eu precisava voltar para a igreja. Não porque a igreja precisava de mim, mas porque eu que precisava da igreja. Só que no início, quando eu conheci o professor Olavo, eu fiquei muito impactado com as coisas que ele falava, mas eu não fazia o curso do COF, o Seminário de Filosofia. Quando eu volto para o Brasil, em 2011, eu ainda estava em processo de volta, ainda me readaptando às coisas, e eu comecei a buscar mais informações sobre o COF. Eu esperava ter uns 100 alunos, né, no curso, acabei tendo 7.000. E é engraçado que de 2009 até 2015, mais ou menos, eu já procurava saber tudo do professor Olavo, mas ao mesmo tempo eu tinha meus trabalhos, eu estava cuidando de meu pai, que tinha estava com um problema de saúde. E em 2016 meu pai faleceu, e aí eu entrei de cabeça no seminário de filosofia, e aí eu comecei a estudar o professor Olavo, e aí foi magnífico, eu devo tudo ao professor Olavo. Ele me resgatou definitivamente. Foi aquele cara que me trouxe todos os ensinamentos que eu precisava e tirou todas as minhas dúvidas em relação à igreja, porque eu tinha uma fé muito emotiva, minha fé era muito sentimento. E com o professor Olavo eu comecei a ter uma fé enraizada, eu comecei a viver um catolicismo de verdade. Além disso, a filosofia do professor foi me trazendo um gosto pela vida intelectual. Meu pai sempre brincava comigo: você é um filósofo, você é um filósofo. E quando eu comecei a estudar as coisas do professor, eu disse: caramba, até aquelas brincadeiras de meu pai faz sentido, porque o professor me fez
gostar de estudar. Cala a boca, burro. Você vê, quanto tempo Aristóteles estudou com Platão? 20 anos. Você precisa de uma vida, toda uma convivência com um professor, né? Na verdade, você só aprende filosofia quando você tem a amostra de um filósofo vivente que está filosofando na sua frente. Eu sempre fui um cara curioso. Eu sempre busquei ser bom no que eu fazia. Sempre busquei crescer como profissional. E sempre fui curioso na minha área profissional. Mas as outras questões do mundo, muitas vezes, eu deixava passar despercebido. E o interessante da Igreja Católica, da nossa fé, é que ela nos abre para a gente ver o mundo como ele realmente deve ser visto. E a Igreja, ela nos coloca dentro da realidade. E o professor Olavo, ele dizia, as pessoas que não vivem dentro da realidade, as pessoas que não vivem o mundo real, elas vão ser enganadas, elas vão ser manipuladas e se tornam pessoas fracas.